Olá, caros irmãos e irmãs. Estamos aqui nos encontrando nessa quarta-feira, o final desse dia, para a nossa tradicional catequese sobre a Santa Missa que nós estamos realizando. Já fizemos algumas catequeses. Semana passada nós terminamos com a oração da coleta, explicando o sentido da oração da coleta, né? E hoje, dando continuidade, nós vamos iniciar a liturgia da palavra. Qual o sentido da liturgia da palavra na Santa Missa? É esse todo, é um todo, a missa é um todo, não é apenas uma metade, uma facção, mas é por um todo. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Então nós estamos entrando agora na liturgia da palavra. Falamos dos ritos iniciais, saudação, procissão de entrada, saudação, ato penitencial, glória e oração do dia. E hoje vamos iniciar catequese proferida pelo Santo Padre e o Papa Francisco no dia 31 de janeiro de 2018, na Praça de São Pedro, e a catequese do dia 7 de fevereiro desse mesmo ano, 2018. Diz o Papa: hoje damos continuidade à catequese sobre a Santa Missa. Depois de termos refletido sobre os ritos de introdução, consideremos agora a liturgia da palavra, que é uma parte constitutiva, porque nos reunimos precisamente para ouvir aquilo que Deus fez e ainda teciona a realizar por nós. É uma experiência que acontece diretamente e não por ter ouvido falar, pois quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, quando se faz as leituras e proclama, é o próprio Deus que fala ao seu povo. E Cristo, presente na palavra, anuncia o Evangelho. Então o Papa vai dizer que a liturgia da palavra, ela é essencial dentro da celebração. Não é um detalhe, né? Ela constitui uma parte importante da Santa Missa. É Deus que fala com o povo. No Evangelho é o próprio Jesus quem vem falar. E quantas vezes, enquanto se lê a palavra de Deus, se comenta: olha aquele, olha aquela, olha o chapéu que ela tem, é ridículo. E começa-se a fazer comentários. Não é verdade? Deve-se fazer comentário durante a leitura da palavra de Deus? Não, respondeu o Papa. Não, porque se tu tagarelas com as pessoas, não ouves a palavra de Deus. Quando se lê a palavra de Deus na Bíblia, a primeira leitura, a segunda, o salmo de resposta, o Evangelho, devemos ouvir, abrir o coração, pois é o próprio Deus que nos fala. E não podemos pensar em outras coisas, nem falar de outros assuntos. Entendestes? Explicar-vos-ei o que acontece nessa liturgia da palavra. Então, queridos, o Papa começa dizendo que muitas e muitas vezes nas nossas celebrações, enquanto está se proclamando a palavra, as pessoas estão conversando entre si, né? Outros assuntos, batendo papo, fofocando, cochichando, tagarelando. E o Papa diz: não é hora para isso. Como que Deus está falando e você está disperso em outras coisas? No celular, no WhatsApp, em outras coisas? Não pode. Continua o Papa: as páginas da Bíblia deixam de ser um escrito naquele momento. Naquela hora que a palavra ela está sendo proclamada, as páginas da Bíblia deixam de ser um escrito para se tornar palavra viva, pronunciada por Deus. É Deus quem, através da pessoa que lê, nos fala e nos interpela, a nós que ouvimos com fé. Então o Papa diz: quando as leituras estão sendo proclamadas, não é apenas uma leitura, como se lê um noticiário de jornal.
mas é o próprio Deus. Por isso que a pessoa que vai ler a palavra, proclamar a palavra, tem que preparar bem. Ela vai emprestar os seus lábios para Deus falar ao povo. Não é a pessoa chegar lá e começar irresponsavelmente, não. Mas anunciar a palavra, falar com clareza cada palavra que está ali, para que o povo ouça com clareza a voz de Deus. O Espírito que falou por meio dos profetas, inspirando os autores sagrados, faz com que a palavra de Deus atue realmente nos corações, aquilo que se faz ressoar aos ouvidos. Mas, para ouvir a palavra de Deus, é necessário ter também o coração aberto, para receber a palavra no coração. Não só o ouvido. Não basta, mas eu estou ouvindo. Não basta só ouvir. Você tem que estar com o coração aberto. Você tem que acolher a palavra de Deus, é no teu coração. Por isso que precisa escutar. Deus fala e nós prestamos-lhe ouvidos, para depois pôr em prática quanto ouvimos. É muito interessante ouvir. É muito importante ouvir. Às vezes, talvez, não entendemos bem, porque algumas leituras são um pouco difíceis mesmo. Mas Deus fala-nos igualmente de outro modo. É preciso estar em silêncio e ouvir a palavra de Deus. Não vos esqueçais disso. Na missa, quando começam as leituras, começamos a palavra de Deus. Temos necessidades de ouvir. Com efeito, é uma questão de vida. Como bem lembra a expressão incisiva de que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A vida que nos dá a palavra de Deus. Nesse sentido, falamos da liturgia da palavra como da mesa que o Senhor prepara para alimentar a nossa vida espiritual. A cada liturgia é uma mesa abundante, que aure amplamente do tesouro da Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Porque neles é anunciado pela igreja o único e idêntico mistério do Cristo. Pensemos nas riquezas das leituras bíblicas oferecidas pelos 3 ciclos dominicais, que à luz dos evangelhos sinóticos nos acompanham ao longo do ano litúrgico. Uma grande riqueza. Aqui desejo recordar também a importância do salmo responsorial, cuja função consiste em favorecer a meditação do que se ouve na leitura que o precede. É bom que o salmo seja valorizado através do cântico, pelo menos o refrão. Então, é importante a gente lembrar. Às vezes, nossas equipes de liturgia esquecem que o salmo é palavra de Deus. E esquecem de proclamar o salmo com a mesma clareza, com a mesma reverência. O salmo, tão quanto a primeira leitura, como a segunda e o evangelho, é palavra de Deus. Precisa ser proclamado. E se é para cantar de uma melodia em que o povo não entenda a letra do salmo, é melhor que se leia. É melhor que se proclame. Porque às vezes se cantam umas melodias no salmo que, pelo amor de Deus, o povo não entende uma só palavra que se canta. É uma tragédia. E acaba colocando em prejuízo a liturgia da palavra. Nós costumamos esquecer disso. Tem lugares que usam o método de suprimir o salmo do dia para colocar um canto qualquer de meditação. Não! Não é para se cantar canto de meditação. É o salmo. É a palavra de Deus. Que é uma resposta do povo à leitura que foi proclamada anteriormente. A proclamação litúrgica das mesmas leituras, com os cânticos tirados da Sagrada Escritura, exprime e fortalece a comunhão eclesial da igreja, acompanhando o caminho de todos e cada um. Portanto,
Compreende-se porque são proibidas algumas escolhas subjetivas, como a omissão das leituras ou a substituição com textos não bíblicos. É aquilo que eu falava agora há pouco. Né? Simplesmente trocam. Não, vamos hoje usar outro texto que não seja da Sagrada Escritura. Ouvi dizer, o Papa diz, ouvi dizer que alguém, quando há uma notícia, lê o jornal, porque é a manchete do dia. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Depois podemos ler o jornal, mas ali se lê a palavra de Deus. Então o Papa está dizendo, então tem uma notícia muito importante, né, um texto bonito que eu encontrei no jornal ou numa revista, sei lá em que lugar. Então vamos ler para o povo. Não, a palavra de Deus, a palavra de Deus não pode ser substituída por texto nenhum, mesmo que seja um texto de um Papa. Uma encíclica, jamais podemos trocar. É o Senhor quem nos fala. Substituir aquela palavra com outras empobrece e compromete o diálogo entre Deus e o seu povo em oração. Ao contrário, exige-se a dignidade do ambão e o uso do lecionário, a disponibilidade dos bons leitores e salmistas. É outra coisa também que chafurdaram na igreja. Primeiro, os livros das nossas igrejas são uma vergonha. Rasgados, mal cuidados, sabe? São vergonhosos. E quando tem, que tem lugares que nem tem, se acostumaram a fazer a leitura naquela liturgia diária. O Papa diz, é preciso um lecionário digno, evangeliário digno para se proclamar. É palavra de Deus. Mas é preciso procurar bons leitores, que saibam ler, e não aqueles que leem deturpando as palavras e não se entende nada. Então é preciso procurar gente que faça uma boa leitura. Nós temos mania de escolher pessoas que nem vai na igreja, não conhecem a Bíblia. Quando chega lá, não tem familiaridade. Uma coisa é saber ler romance, outra coisa é a palavra de Deus. O que acontece nas nossas comunidades é isso. Gente que não tem vivência nenhuma de igreja. No dia que resolve na igreja, eu quero fazer leitura. Aí se escala para fazer leitura. Chega lá, mais perdido que cego em tiroteio. Não sabe como se comportar no ambão. Não sabe como proclamar a palavra. É assim. Bons leitores devem preparar-se e ensaiar antes da missa, para ler bem. E isto cria um clima de silêncio repetitivo, receptivo. Aí sim, quando alguém está lendo, por que o povo na missa fica conversando? Porque a pessoa que vai ler lá, lê mal. Não transmite nada. O povo vai bater papo, vai conversar. Sabemos que a palavra do Senhor é uma ajuda indispensável para nos perdermos com a oportunidade de reconhecer o salmista que, dirigindo-se ao Senhor, confessa: a vossa palavra é uma lâmpada que ilumina meus passos, uma luz no meu caminho. É indispensável para não nos perdermos, né? Eu falei que nos perder, não nos perdermos. Como poderíamos enfrentar a nossa peregrinação terrena, com as suas dificuldades e provações, sem ter regularmente alimentados, iluminados pela palavra de Deus que ressoa na liturgia? Sem dúvida, não é suficiente escutar com os ouvidos, sem acolher no coração a semente da palavra divina, permitindo que ela produza frutos. Lembremos-nos da palavra do semeador e dos vários resultados alcançados conformidade com os diversos tipos de terreno. A ação do Espírito, que torna eficaz a resposta, tem necessidade de corações que se deixem modelar e cultivar, de modo que quantos é ouvido na missa passe para a vida de todos os dias, segundo a admoestação do apóstolo Tiago. Sede cumpridores da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. A palavra de Deus percorre um caminho dentro de nós. Escutamos-la com os ouvidos. Ela passa para o coração.
não permanece nos ouvidos, mas deve chegar ao coração. E do coração às mãos, às obras. Eis o percurso da palavra de Deus. Dos ouvidos ao coração e às mãos. Aprendamos essas coisas, diz o Papa. Obrigado. Veja, irmãos, então nessa catequese do dia 31 de janeiro, o Papa vai nos relembrar a importância da liturgia da palavra dentro da missa. A palavra não é para ficar no ouvido. Ela tem que ir ao coração e se transformar em prática na nossa vida. No dia 7 de fevereiro, o Papa deu a catequese, dando continuidade dessa liturgia da palavra, o Evangelho. É Cristo quem fala. Diz o Papa. Continuemos a catequese sobre a Santa Missa. Tínhamos chegado às leituras. O diálogo entre Deus e o seu povo, desenvolvido na liturgia da palavra da missa, alcança o ápice na proclamação do Evangelho. Precede-o o cântico do Aleluia, ou então, na quaresma, outra aclamação, com o qual a Assembleia dos Fiéis acolhe e saúda o Senhor que está prestes a falar no Evangelho. Do mesmo modo que os mistérios de Cristo iluminam toda a revelação bíblica, assim, a liturgia da palavra, o Evangelho, constitui a luz para compreender o sentido dos textos bíblicos que o precedem, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Com efeito, de toda a Escritura, assim como de toda a celebração litúrgica, Cristo é o centro, é a plenitude. Jesus Cristo está sempre no centro, sempre. Por isso, a própria liturgia distingue o Evangelho das outras leituras, circuncidando-a de honra e veneração especial. Com efeito, a sua leitura, proclamação, é reservada ao ministro ordenado, diácono, padre ou bispo, que no final beija o livro, pondo-nos à escuta de pé, traçando o sinal da cruz na testa, nos lábios e no peito. O Senhor abra a minha mente, os meus lábios e o meu coração para entender, proclamar e amar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, padre, na hora do evangelho que ele faz, traça o sinal da cruz sobre nós, o que se fala? É isso, que o Senhor abra a minha mente para entender, os lábios para proclamar e o coração para amar a palavra que será proclamada. Os círios e o incenso honram Cristo, que mediante a leitura evangélica faz ressoar a sua palavra eficaz. Destes sinais, a Assembleia reconhece a presença de Cristo, o qual lhe dirige a boa notícia que converte e transforma. Tem um lugar um discurso direto, como atestam as aclamações com as quais se responde à proclamação glória a vós, ó Senhor, e louvor a vós, ó Cristo. Levantamo-nos para ouvir o Evangelho. Ali é o Cristo quem nos fala. É por isso que prestamos atenção, porque se trata de um diálogo direto. É o Senhor quem nos fala. Portanto, na missa, não lemos o Evangelho para saber o que aconteceu, mas ouvimos o Evangelho para tomar consciência do que fez e disse Jesus outrora. E aquela palavra é viva. A palavra de Jesus que está no Evangelho é viva e chega ao meu coração. Por isso, ouvir o Evangelho é muito importante com o coração aberto, porque é palavra viva. Santo Agostinho escreve que a boca de Cristo é o Evangelho. Ele reina no céu, mas não cessa de falar na terra. Se é verdade que na liturgia Cristo ainda anuncia o Evangelho, consequentemente, participando na missa, devemos dar-lhe uma resposta. Nós ouvimos o Evangelho e devemos dar uma resposta na nossa vida. Para transmitir a sua mensagem, Cristo serve-se inclusive da palavra do sacerdote,
que após o Evangelho pronunciou a homilia. Recomenda para que seja posta em prática na vida. Então o Papa vai dizer, dando continuidade, né, no Evangelho, que é o Cristo quem fala, após o Evangelho, o próprio Cristo continua falando através do sacerdote. A homilia não é um discurso de circunstância, nem sequer uma catequese, como esta que agora faço, nem uma conferência, nem sequer uma lição. A homilia é outra coisa. O que é homilia? É um retomar este diálogo que já está estabelecido entre o Senhor e o seu povo, para que seja posta em prática na vida. A autêntica exegese do Evangelho é a nossa vida santa. A palavra do Senhor termina a sua corrida, fazendo-se carne em nós, traduzindo-se em obras, como aconteceu em Maria e nos santos. Recordai aquilo que eu disse na última vez. A palavra do Senhor entra pelo ouvido, chega ao coração e vai às mãos, às obras, às boas obras. E também a homilia segue a palavra do Senhor, fazendo inclusive esse percurso para nos ajudar, a fim de que a palavra do Senhor chegue às mãos, passando pelo coração. Já abordei o tema da homilia na exortação apostólica Evangelho Gaudium, onde recordei que o contexto litúrgico exige que a pregação oriente a assembleia e também o pregador, por uma comunhão com Cristo na Eucaristia que transforme a vida. O Papa diz que na exortação apostólica que ele havia já escrito, Evangelho Gaudium, ele já falou sobre a importância da homilia na missa. Quem profere a homilia deve cumprir bem o seu ministério. Aquele que prega, sacerdote, diácono ou bispo, oferecendo um serviço real a todos aqueles que participam da missa, mas também quanto o ouvem, deve desempenhar a sua parte. Antes de tudo, prestando a devida atenção, ou seja, assumindo as justas posições de interior, sem pretensões subjetivas, consciente de que cada pregador tem qualidades e tem limites. Se às vezes há motivo para se entediar, porque a homilia é longa, ou não está centrada, ou é incompreensível, outra coisa, ao contrário, o obstáculo é o preconceito. E quem pronuncia a homilia deve estar consciente de que não faz algo próprio, mas prega dando voz a Jesus, prega a palavra de Jesus. E a homilia deve ser bem preparada, deve ser breve. Dizia-me um sacerdote que certa vez tinha ido a outra cidade, onde moravam os pais. E o pai disse-lhe, sabe, estou feliz, porque com meus amigos encontramos uma igreja onde se celebra a missa sem homilia. Quantas vezes vemos que na homilia alguns adormecem, outros conversam, outros saem para atender telefone, fumar. Por isso, por favor, que a homilia seja curta, mas bem preparada. E como se prepara a homilia? Caros sacerdotes, diáconos, bispos, como se prepara? Com oração, com o estudo da palavra de Deus, fazendo uma síntese clara e breve. Não deve superar os 10 minutos, por favor. Concluindo, podemos dizer que na liturgia da palavra, mediante o Evangelho e a homilia, Deus dialoga com o seu povo, que ouve com atenção e veneração, e ao mesmo tempo reconhece-o presente e ativo. Portanto, se nos puséssemos a escutar a boa notícia, seremos convertidos, transformados por ela. Consequentemente, capazes de transformar a nós mesmos e o mundo. Por quê? Porque a boa notícia, a palavra de Deus, entra pelo ouvido, vai ao coração e chega às mãos para fazer boas obras. Então, queridos irmãos, nesta quarta-feira, nós, com essas duas catequeses, nós concluímos hoje com vocês esse ciclo de catequese sobre a Santa Missa. Iniciamos com a liturgia da palavra. Na próxima semana daremos continuidade com o credo, demais explicações que o Papa vai dando. Então, que essa reflexão de hoje, que essa catequese, faça com que você ouça várias vezes o que o Papa, não o que o Padre Francisco está dizendo, mas o que o Papa, o que Pedro está nos dizendo hoje, né?
E a gente procurar realmente colocar na nossa vida em prática, com entusiasmo, com alegria, né? Fazer com que a palavra entre ao ouvido, vá ao coração e chegue às mãos, nas boas obras. Não basta somente ouvir a palavra. Não adianta estar dentro da igreja. Se essa palavra não chega ao teu coração, te transforma e faz você tomar uma decisão concreta de mudança, de conversão. Por isso, que essa catequese de hoje te ajude a cada dia mais participar da missa e a missa seja uma verdadeira oração de transformação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.